No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. Os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esta ou este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim sua glória e os seus discípulos creram nele. Graças a Deus. A história de um casamento é uma história que mexe com as emoções. Todos aqui já tiveram uma experiência com um casamento. Alguns porque já casaram, outros porque já participaram de alguma festividade de casamento. E o texto ele nos convida a pensarmos sobre um momento na história onde 2 pessoas estavam prontas para casar, mas essas pessoas elas decidem fazer a lista de convidados, e elas fazendo a lista de convidados, elas não deixam de fora da lista de convidados Jesus. É interessante eu vou pontuar aqui para poder desenrolar a conversa, que no versículo de número 11 diz assim, este foi o primeiro sinal que Jesus realizou. Então alguém poderia pensar, convidou Jesus porque ele operava maravilha, ele tinha ibope na época, era uma pessoa muito famosa, e aí quiseram dar um up na celebração, né, na cerimônia, e convidaram Jesus. Irmão, a Bíblia diz que o primeiro sinal que ele manifestou foi esse. Foi o primeiro sinal, transformar a água em vinho num casamento. Mas o certo é que aquele casal havia convidado Jesus para estar naquele casamento, e em um dado momento a Bíblia ensina que uma dificuldade ela está por ser manifesta no meio daquela festividade. E em algum momento alguém traz a informação que o vinho acabou. Para nós aqui hoje a gente pensar, o vinho acabou, alguém até pode ter alguma dificuldade para administrar esse entendimento aí, porque na nossa cultura a bebida não é bem-vinda. Por mais que nós tenhamos crentes, né, vamos dizer, por mais que tenhamos irmãos que bebam, independente se é pastor, tem pastor que bebe, tem músico que bebe, tem diácono que bebe, tem ovelha que bebe, nós não vamos aqui fazer uma avaliação, e nem muito menos um julgamento a respeito de quem bebe ou deixa de beber. Eu tenho meu posicionamento em relação a isso. Eu me converti em outubro de 98.
outubro de 98. Em novembro de 98, eu deixei a bebida de lado. Eu era alguém que bebia pinga, vinho, uísque, vodka, caipirinha. Não bebia gasolina, irmão. E também não tomava algumas bebidas que hoje elas são famosas, né? Lá atrás é o que eu bebia, né? Tomava uma pinguinha, tomava uísque, a vodka e assim por diante. Em novembro eu deixei isso de lado. Deixei de lado e nunca mais coloquei uma gota da bebida na minha boca. Se alguém perguntar, mas você não tem vontade? Não, eu não tenho vontade. Ah, mas é porque você tem nojo? Não, eu não tenho nojo. Eu não tenho, eu simplesmente entendi que não contribuía com a minha vida e eu parei. Pastor nenhum chamou eu de lado e falou, viu, então, se você quer ir para o céu, você para. Não teve isso. Pelo contrário, naquela época, naquele tempo, eu ainda estive sentado com um pastor onde o pessoal estava tomando muita bebida junto e falou, Marcão, não fique escandalizado. Eu não fiquei e eu não fico até hoje. Mas dentro da nossa cultura, da cultura da igreja evangélica no Brasil, meu pensamento, tá bom? Você pode pensar diferente, estou falando do meu pensamento. Eu penso que não cabe. Não cabe. É interessante que tem uma situação que essa semana ainda eu vi em Face. Uma pessoa numa atividade da igreja, um rapaz, ajudando, contribuindo numa igreja, falando, fazendo, tal, acontecendo. O tema não é a bebida, irmão. O tema não é a bebida, mas é só para você, para pensar. Essa semana eu vi no Face uma pessoa ajudando, participando, contribuindo dentro de uma igreja e falando e compartilhando na rede social. Aí logo embaixo veio alguém escrever um comentário dizendo: quem bebe não tem moral para querer ensinar ninguém. Quer dizer, estava dentro de um assunto de igreja, uma atividade da igreja, ensinando o povo. Mas você vê uma pessoa que provavelmente não é cristão, vem fazer esse tipo de... Eu acho temerário, mas não estou aqui para doutrinar. Não beba, ou doutrinar pelo contrário também, porque tem os que doutrinam. Beba, pode beber. Não, eu estou aqui para dizer, eu não bebo. E dentro do contexto da minha conversa. Acabou o vinho. Mas acabar o vinho foi bênção, não foi maldição. Mas na cultura deles, o vinho era comum. Na cultura deles, o vinho era algo muito utilizado, principalmente quando eles iam fazer reuniões para fechar contratos. Tomava-se a bebida para a pessoa ficar alegre e ela não enxergar a letra miúda do contrato. Era muito comum. Era muito comum. Hoje o pessoal não enxerga a letra miúda do contrato, mesmo não bebendo, né? O pessoal faz questão de não saber o que está escrito no contrato. Mas era uma prática. Era uma prática. Qualquer festividade tinha muito vinho. Por quê? Porque através do vinho eles extravasavam. A alegria, ela acabava sendo ali manifesta por causa do vinho. E depois... A Bíblia vem nos ensinar dizendo assim, Efésios, Paulo falando com a igreja em Efésios, não vos embriagueis com o vinho, porque no vinho tem o quê? Contenda. Mas enchei-vos do quê? Do Espírito. Então Paulo, ele vem no Novo Testamento e ele vem dar essa advertência dizendo, não se embriague com o vinho, porque no vinho há contenda, mas se encham do Espírito. Porque se vocês... Estou conversando dentro do contexto todo. Precisam do vinho para ficar alegre. Se você ficar cheio do Espírito, você vai ficar muito mais alegre e não vai precisar do vinho. Tem muita gente que precisa de tanta coisa para ficar alegre, para ficar numa boa, para ficar numa nice, para ficar maluco, para ficar doidão. Sendo que se a pessoa ela tiver uma vida com Jesus, palavra após palavra, e uma vida inspirada e movida pelo Espírito Santo, ela vai ficar muito mais doidona, vai fazer coisa muito mais maluca, muito mais
né, do que ontem ainda eu estava em Limeira no congresso de jovens, alguns estiveram me acompanhando, entre os tais estava o Jean, né, e ali tinha mais de 7.000 jovens, pulando, dançando, gritando, fazendo umas coisas que não tinha droga, não tinha bebida, não tinha êxtase, não tinha nada, tinha o Espírito Santo. Impulsionando o pessoal a pular, dançar, gritar, chorar e assim por diante. Então, um casamento foi marcado, agendado. Naquele casamento, a pessoa do Senhor Jesus estava presente porque ele havia sido convidado. Bom, então eu finalizo a minha nota de introdução para falar do porquê, da importância do vinho aqui. E dar um parecer a respeito do meu posicionamento em relação ao vinho hoje, ou a bebida hoje, seja qualquer bebida. Mas o ponto primeiro que eu quero explorar diz respeito ao convite. Eles fizeram uma lista de convidados, entre os convidados estava Jesus. Isso mostra que na vida deles, naquele casamento, eles haviam permitido que Jesus estivesse junto, estivesse presente. Mas ele ainda não havia operado sinais e maravilhas, mas eles haviam entendido que Jesus era importante estar ali junto deles. Você vê, é legal por quê? Porque se Jesus já tivesse feito tanta coisa, alguém poderia dizer assim, só convidou Jesus porque Jesus já fez muito milagre. Então alguém diria assim. Então Jesus é o que a gente vê hoje, né? Muitos famosos se convertendo, e a turma fala, está convertendo porque quer vender disco, quer vender CD, quer vender DVD, está convertendo porque quer fama e assim por diante. Eles não estavam atrás de fama, eles convidaram Jesus, eles honraram Jesus. E isso eu acho legal a gente pensar junto. Eles honram Jesus naquele lugar, coisa que eu e você estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos honrando Jesus. Se Jesus entrega, nós já sabemos que Jesus faz. Mas digamos que Jesus não faça nada no nosso meio hoje aqui. Ele não libere nenhuma bênção para nenhum de nós na noite de hoje. Da mesma forma nós já louvamos e cultuamos e rendemos a Ele a honra, a glória e a adoração através dos cânticos, das palmas e das palavras. Nós viemos para cultuar. Fala para quem está pertinho de você. Eu vim aqui para cultuar a Deus. Independente se Ele faça ou não, eu vim aqui para cultuar a Deus. Isso é importante a gente olhar dentro dessa história. Jesus estava ali, mas ele estava porque ele fazia milagre. Não, ele não tinha feito milagre nenhum ainda. Ele estava porque ele era bem-vindo por aquela família. Aquela família queria bem a presença, a figura do Senhor Jesus. Uma coisa boa, uma coisa legal é quando nós somos bem-vindos em algum lugar, não por aquilo que nós temos para oferecer, mas por aquilo que nós somos. Eu não posso deixar de convidar fulano para estar na minha festa, porque fulano dá presente bom. Eu não posso deixar de convidar fulano para ir na minha casa no churrasco, porque quando fulano vai, leva carne boa, leva bastante carne, leva um monte de coisa. Irmão, isso não tem graça. Tem uma coisa que não tem graça, é isso. Eu não acredito que você queira ser convidado por qualquer pessoa por aquilo que você pode fazer na vida dele ou dela. A melhor coisa que tem é nós sermos convidados, estarmos juntos, nós sermos abraçados por pessoas por aquilo que nós somos. As pessoas, elas simplesmente nos querem por perto delas. Jesus estava junto ali, pronto. Eles queriam Jesus junto deles. Eu ainda de manhã, a pastora Márcia que pregou às 10h30, nós falamos e ponderamos para pensar junto do Jonas entrando dentro daquela embarcação. O responsável pela embarcação não quis saber quem era Jesus. Ele simplesmente deixou Jesus entrar. Estou invertendo aqui. Ele não queria saber quem era o Jonas. Ele simplesmente deixou o Jonas entrar no barco. A gente sabe porque a Bíblia ensina. O Jonas dentro daquele barco, ele trouxe uma tempestade tremenda. Veja como que é um problema quando nós não tomamos cuidado com quem nós deixamos entrar na nossa vida.
Veja como alguém que você possa permitir entrar na sua casa pode levar para você dor de cabeça. Alguém que você permita estar junto de você no dia a dia pode te trazer a dificuldade das mais extremas. O Jonas entra no barco, e tendo Jonas entrado no barco, a tempestade vem. Mas por que a tempestade vem? Porque o Jonas estava fugindo de Deus. Se antes dele entrar no barco, o responsável pelo barco perguntasse: quem é você, da onde você vem, para onde você vai? E o Jonas respondesse: eu sou um servo de Deus, eu estou desobedecendo a Deus, eu estou fugindo de Deus. Era para eu ir para Nínive, mas eu vou para Tarsis, porque em Nínive eu teria que fazer a obra de Deus e pregar. Eu não estou querendo fazer a obra de Deus, eu não estou querendo falar de salvação para ninguém. Eu estou indo para Tarsis porque eu quero ficar na boa e cada um que cuide da sua vida. Se ele falasse isso, você acredita que o responsável pela embarcação ia deixar ele entrar no barco? Você acredita que ele ia deixar? Os marinheiros da época, eles tinham, como que fala? Não é pressentimento, castigo. Como que é? Superstição, isso. Eles eram supersticiosos ao extremo. Um outro fato que mostra a superstição, quando Jesus vem andando por sobre os mar, sobre a água do mar que estava agitado, e os discípulos falam: é fantasma, superstição. Acreditava que embarcações que já haviam afundadas traziam os mortos à tona para afundar outras embarcações. Superstição. Eles eram supersticiosos, tanto que a água está agitada ao extremo, eles fazem ali o sorteio. E tendo feito o sorteio, cai em Jonas. Quando cai em Jonas, Jonas está onde? Fazendo o quê? Como que Jonas está? Ele está dormindo. Os demais orando, buscando, rezando. Não importa para quem que eles estavam pedindo, mas eles estavam fazendo alguma coisa. E o Jonas, e o crente? Estava fazendo o quê? Estava dormindo. Mas estava dormindo. Como que ele conseguia dormir com a embarcação a ponto de afundar? É desse jeito. Tem crente que é desse jeito. A embarcação ela está afundando, mas ele continua dormindo, ele não está afim de acordar. É exatamente assim. Agora, aí nós temos que ficar ponderando aqui, pensando. A reflexão é sobre o casamento em Caná da Galileia. Jesus foi convidado para entrar naquele casamento, está naquele casamento. O Jonas, ele conseguiu entrar naquela embarcação. O Jonas levou tempestade para aquela embarcação. O Jonas levou problema para aquela embarcação. Já Jesus levou resposta, já Jesus levou solução para aquele casal. Você vê a diferença? Você vê como que quando você vai fazer qualquer coisa no decorrer da semana, é importante você fazer esse convite para Jesus, dizendo: vem comigo para a empresa, vem comigo para a sala de aula, vem comigo para o passeio, vem comigo para o exame que eu vou fazer, vem comigo, vai comigo Jesus. Anda comigo, Jesus, não porque eu sei que o Senhor pode operar o milagre, mas porque eu sei que o Senhor é a melhor companhia que eu possa ter ao meu lado. Muitas vezes a pessoa busca toda e qualquer outra companhia que não a de Jesus. Dentro dessa casa, dentro desse casamento, dentro dessa família, Jesus estava ali. O verso de número 3 traz o problema, traz a dificuldade. Acabou o vinho. Eles não têm mais vinho. Acabou o vinho. Veja que acaba o vinho, mas é planejado acabar o vinho. Será que eles estavam esperando que acabasse o vinho? Ainda hoje o Tom me perguntou qual é a proporção que eu faço, né, da carne para o churrasco que nós fazemos aqui, né, que você viu que bateu certinho, né? Sobrou porque eu assei a mais, senão nem assada a mais tinha. Bateu certinho, então tem uma medida mais ou menos na cabeça. Mas uma atividade como a que nós fazemos aqui, que no mês seguinte nós teremos já mais uma atividade de almoço, que eu já quero te incentivando a guardar um dinheirinho para almoçar junto com a gente, e a deixar um domingo, terceiro domingo do mês de agosto, se não tiver nenhuma dificuldade, para nós almoçarmos junto. Cada casa, cada juntamento de pessoa tem uma porção diferenciada. Aqui acabou. Será que eles planejaram que acabasse? Eu imagino que não, mas acabou.
Muitas vezes nós planejamos algo e sai algo diferente daquilo que nós esperávamos que saísse. Você já planejou algo que deu diferente do que você queria que desse? Você já se organizou de repente de alguma maneira e algum imprevisto aconteceu? Imprevistos acontecem. Dificuldades acontecem. Esse casal estava prestes a viver um momento muito difícil, já no dia do casamento, que seria ter o casamento marcado como o casamento que faltou o vinho. Isso traria uma dificuldade tremenda, porque como que vai faltar o vinho, que é o símbolo da alegria no casamento? Casamento sem alegria, como que vai? Então, Jesus estando ali, ele é informado. Veja, Jesus está no lugar, é um convidado especial para estar naquela ocasião. Vejamos bem quem nós convidamos para estar conosco no nosso dia a dia. Segundo lugar, Jesus é informado da dificuldade, aí o tema é oração. Nós trabalhamos, nós conversamos, nós incentivamos o povo a participar de oração, incentivamos os irmãos a orarem, a falarem com Deus, a conversarem com Deus. 6 da manhã nós estamos no Face, 6:30 nós estamos no Face, sexta, 8 da noite nós estamos no templo, sábado, 8 da manhã nós estamos no templo, estamos juntos desenvolvendo trabalhos de oração. Na célula tem oração, nos cultos, todos os nossos cultos têm oração. Porque a oração ela é importante na vida do cristão. O cristão não vai a lugar algum sem oração. O crente não vai chegar em lugar nenhum se ele não orar. Porque a oração ela é conversar com Deus, ela é falar com Deus, ela é se relacionar com Deus. Aqui eles levam o problema até Jesus. Sabe, quando nós levamos o problema até Deus, Deus muda a nossa história. Pastor, eu vim para cá e eu preciso de uma resposta. Já fizemos uma oração no início. E eu te incentivo a levar a Deus essa necessidade, a levar a Deus o seu problema. Pastor, eu preciso de uma resposta no meu casamento, eu preciso de uma resposta na minha família, eu preciso de uma resposta financeira, preciso de uma resposta profissional. Pastor, eu estou lutando para estar liberto de determinada situação. Pastor, eu fiz exame, nos exames algumas questões, alguns índices lá saíram alterados. O médico me disseram que eu vou ter que fazer algum tratamento. Leve a Deus todas as suas dificuldades, não importa quais sejam elas difíceis, complexas, ou sejam elas simples, sempre mantenha Jesus informado a respeito da sua vida. Sabe, nós temos uma coisa, a sociedade de hoje tem uma coisa, que tudo que acontece vai e posta no Face, tudo que acontece vai e posta no Insta. Tudo, a pessoa não consegue fazer nada sem postar, sem compartilhar, sem fazer com que pessoas fiquem sabendo do que está acontecendo na vida da pessoa. Mas, na maioria das vezes, a pessoa que posta, ela não ora. Na maioria das vezes, a pessoa que compartilha com o mundo, porque está na rede, é mundial, uma rede mundial de computadores. Está na rede, está no mundo, o mundo inteiro sabe, mas a pessoa não foi capaz de falar para Jesus. Jesus, eu estou passando por esse problema, tem como o Senhor me ajudar? O que o Senhor pode fazer na minha vida? O que o Senhor pode fazer por mim? O que o Senhor sugere que eu faça? Qual é o direcionamento que o Senhor me dá? Usa meu pastor para falar comigo, usa quem vai dar abertura ou quem vai dar o fechamento para falar comigo, usa o ministro de música para falar comigo. Jesus me ajuda. Eles levam o problema até Jesus. E quando eles levam o problema até Jesus, ele dá uma orientação que é interessante e é daqui para o final a nossa conversa. Ele fala, pega e encha as talhas com água. Haviam ali talhas que eram utilizadas para a limpeza cerimonial do povo, lavavam a mão, lavavam os pés, para estarem assim limpos. As talhas estavam ali, mas elas não estavam cheias. A ordem de Jesus foi, encham as talhas. E eles simplesmente enchem as talhas. É interessante a gente olhar que eles enchem a talha até a boca, todas elas ficam cheias. Elas eram entre 80 e 120 litros, mais ou menos, né? Então, todas as talhas ficaram cheias de água. E é a partir daí que começa a mudança da história, a mudança da situação na vida daquele casal. Você vê como que a água
mudou a história daquela família? Foi a água. Jesus não falou para eles, encham de vinho. Jesus falou para eles, encham do quê? De água. A água, ela muda a história das pessoas. Quando alguém passa pelas águas do batismo, essa pessoa está começando a ter a sua história mudada. Essa pessoa está começando a ter a sua vida transformada. Pastor, eu quero ter a minha vida transformada. Pastor, eu quero ter a minha história transformada. Pastor, eu quero mudança no meu casamento. Pastor, eu quero mudança. Eu preciso perguntar para você, em primeiro lugar, você já entregou sua vida para Jesus? Estava falando disso agora há pouco. Segundo lugar, você já passou pelas águas do batismo? Não, eu passei, eu fui batizado quando eu era criança. O padre foi lá, o padre derramou água na minha cabeça e eu fui batizado. Eu também fui batizado desse jeito, irmão. E hoje nós tivemos batismo na hora às 10h30 e além do batismo nós tivemos apresentação de criança. E eu perguntei para a criança, você se arrepende dos seus pecados? Ela não respondeu. Perguntei para a criança, você aceita Jesus como Salvador da sua vida? Ela não respondeu. Porque a criança não entende o que é pecado. Principalmente uma criança de colo. A criança não sabe quem é Jesus. A criança não sabe o que é o arrependimento. A criança não sabe. Eu passei por esse batismo, sem saber quem era Jesus, sem saber o que era batismo, sem saber o que era arrependimento. Por isso, quando aos 25 anos de idade eu me converti, na minha conversão, eu fui entender quem era Jesus. Eu fui entender a importância de Jesus. Eu aceitei Jesus. Não era igual é hoje. Nós fomos uma das igrejas que começamos há alguns anos já batizar todo mês, né? A grande maioria fazia batismo uma vez por ano no acampamento. Haviam igrejas na época, quando começou essa prática, que faziam batismo a cada 2 anos. Já pensou? Nós já há alguns anos temos batizado mensalmente. Pelo menos estamos prontos para batizar. Então, ali eu me converti em 98, em fevereiro teve acampamento, no acampamento teve batismo, no batismo do acampamento eu passei pelas águas. O batismo, ele marcou a mudança da história na minha vida. Tinha uma criança hoje de manhã, a Helena, filha da Dayana e do Pedro. Eu até perguntei para a Dayana, eu estou olhando aqui, mas não estou vendo nenhuma criança de colo aqui, nesse momento, pelo menos não. Perguntei para a Dayana, saiu do hospital, já saiu registrada? E ela falou, sim, já saiu registrada. A Luísa saiu registrada do hospital, Danilão, Fran, já sai registrada. Quando a criança está registrada, é dito assim, ó, agora essa criança é uma ou um, cidadã ou cidadão brasileiro. Tudo que um cidadão brasileiro tem de direito, essa criança também tem. Porque está batizada, porque está registrada. O registro, ele marca a história daquela criança como um cidadão ou uma cidadã brasileiro. Tudo que qualquer pessoa tenha de direito, aquela criança passa a ter direito também. Tudo que qualquer cidadão tem de dever, aquela criança passa a ter de dever também. Quando a pessoa passa pelas águas do batismo, nas águas do batismo está implícito na letra miúda do contrato. Tudo que um cidadão do reino dos céus tem direito, aquela pessoa também tem direito. Fala para quem, pergunta para quem está pertinho de você, já é batizado? Já passou pelas águas? Já é um cidadão dos céus? Ou é apenas um cidadão da terra? Irmão, irmã, é sério, é uma conversa séria. Porque nós não somos cidadão da terra. Nós somos cidadãos dos... E como que eu vou para o céu se eu não tiver registrado para ir para o céu? Você está entendendo? Ah, pastor, mas eu já sou batizado. Por que o senhor está pregando sobre batismo para mim? Porque você é um pai de multidões. Porque você vai... Sai um amém pelo menos? Eu vou falar de novo. Porque você é um pai de multidões.
porque você vai ganhar muita gente para Jesus. E é importante que você ensine as pessoas a importância e a necessidade do batismo. Que batismo não é algo que o pastor inventou, que a igreja inventou. Batismo é algo estabelecido pelo próprio Deus, para que a pessoa possa desfrutar de tudo o que existe nos céus. Tudo quanto é bênção nas regiões celestiais. Começou com a água aqui, ó. A mudança da história começou na água. Veja, acabou a água. Acabou a água. Veja que Jesus estava naquele lugar. Mas se Jesus não é acionado, o milagre ia acontecer? Sim ou não? Não. Mas Jesus estava naquele lugar. Mas por que o milagre aconteceu? Porque Jesus foi acionado. Porque o problema foi levado até Jesus. E entenda por problema a minha vida e a sua vida nas nossas necessidades. Estou lutando para ser liberto de tal vício, pastor. Estou lutando para reconstruir meu casamento, pastor. Estou lutando para ajudar meu filho, minha filha, pastor. Estou lutando porque eu fui no médico, na médica e o exame não foi bom, pastor. Estou lutando porque eu estou precisando de dinheiro, pastor. Qual que é o meu e o seu e o nosso problema? Em Jesus, todos os nossos problemas, eles têm solução. Por isso que é importante a gente olhar. Eu comecei dizendo, o convidado daquela festa era Jesus. Por isso que tudo que nós vamos fazer na nossa vida não pode faltar Jesus. Agora aqui nós vemos Jesus no lugar, Jesus sendo procurado porque acabou o vinho, ele é informado que acabou o vinho. Aí nós vemos que Jesus dando uma orientação, uma palavra. A palavra ela não é pregada aqui, irmão, para distrair a nossa cabeça. Você não vem aqui ouvir a palavra para você distrair. Ah, eu gosto, que eu fico meio zen, zum. Não tem isso. Você vem aqui para ouvir a palavra, porque a palavra é a ferramenta que Deus vai usar para mudar a sua vida. Mas se a palavra não for aplicada, ela não for colocada em ação, ela apenas e tão somente será mais uma palavra. A palavra de Jesus para aquelas pessoas, encham a talha de água, eles encheram, sim ou não? Encheram. Quando eles enchem as talhas com água, pronto. É a partir da água que o milagre vai acontecer naquela casa, naquela família. Encheu de água, pronto, está resolvido. Então você vê a importância da palavra, vê a importância da obediência, vê a importância da pessoa valorizar cada momento num relacionamento com Jesus. Encheram de água, agora Jesus fala, pega e serve. Eles serviram, primeiro para o chefe lá da cozinha, que costumava provar antes de servir para as pessoas. Ele prova, e o que ele faz? Ele não sabe o que aconteceu. O que é que ele fala? Olha, é vinho da melhor qualidade. Antes, o povo costuma servir vinho do bom antes, que o pessoal ficar tudo bêbadinho, e depois que está bêbado pode servir qualquer coisa. Até a água de batata que a turma vai beber e vai tomar na boa. Esse é o costume, era o costume. Servia vinho bom, o pessoal ficava bêbado, depois de bêbado servia vinho de inferior qualidade. Ele fica assim, ó, opa, pera lá, serviu o vinho bom no começo, mas o vinho que vai servir agora no final, da metade para o final da festividade, é melhor ainda. Isso traz uma lição para todos nós, que com Deus o final das coisas é melhor do que o começo. Pastor, eu comecei, as coisas não estavam muito do jeito que eu queria, as coisas estavam meio, mas eu creio que alguma coisa Deus vai fazer. Ele vai fazer, porque o final é melhor do que o começo. Começou a servir o vinho, eles ficaram maravilhados com o vinho. E a Bíblia diz que ali, naquele lugar, Jesus transforma a água em vinho e ele inicia o seu ministério, desenvolvendo sinais e maravilhas. Muitas pessoas, eu vou ler o verso 11 para finalizar a conversa. Verso de número 11 diz assim, ó, este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. O sinal, o prodígio, a maravilha, a transformação serviu para turbinar a fé do povo na obra de Deus. Quando nós nos lançamos em Jesus,
Ele começa a transformar a nossa história. E quando Ele começa a transformar a nossa história, as pessoas que estão à nossa volta começam a acreditar que Ele tem poder para fazer na vida deles o que Ele fez na vida nossa. Deus tem poder para mudar, para transformar a água em vinho. Se Ele tem poder para transformar a água em vinho, Ele tem poder para transformar o seu casamento. Ele tem poder para transformar a sua vida econômica, financeira, profissional. Ele tem poder para transformar o seu corpo e te dar saúde. Se Ele transformou a água em vinho, Ele tem poder para transformar a sua vida. Na empresa onde eu trabalhava, o pessoal me chamava, eu e o Luizinho, meu irmão, a gente era conhecido como uns demônios. Esses daí são uns demônios, são uns diabos. Porque a gente só bagunçava. A gente trabalhava muito, mas aprontava muito. A gente sempre gostou de bagunçar. E a gente deixava o povo maluco. Quando na minha conversão, o pessoal começou a olhar e ver mudança, e ver comportamento transformado. E muita gente, de lá para cá, muita gente já se rendeu ao Senhor Jesus. A sua vida, quer você queira, quer não, ela está sendo moldada por Deus. Deus está te moldando, Ele está te cercando. E a qualquer momento, a qualquer hora, uma grande transformação vai acontecer. E eu já vou te adiantar, a sua vida servirá de testemunho para muitas outras pessoas. Deus pode? Sim, Ele pode. Vamos ficar em pé? Ele pode, irmão, Ele pode. Agora, a palavra foi dada. Encham a talha. Eles fizeram o que com a talha? Encheram a talha. Sirva o vinho. Eles fizeram o que com o vinho? Serviram o vinho. A água foi o início do milagre na vida deles. A água foi o início do milagre naquele casal. A água. Pastor, eu já passei pelas águas. Glória a Deus pela sua vida. Você tem liberdade para levar seu pensamento agora a Deus e dizer: Deus, eu preciso que o Senhor transforme tal coisa na minha vida. Você tem essa legitimidade. Pastor, eu ainda não passei pelas águas, eu ainda não sou batizado nas águas, e eu não vou deixar passar essa oportunidade. Eu vou aproveitar essa oportunidade. Então eu quero te convidar nessa hora a levar o seu pensamento a Deus e a fazer a sua oração com Deus. E logo a seguir eu vou te perguntar, e se você ainda não é batizado e quiser aproveitar e passar pelas águas, está tudo pronto na noite de hoje. Tá bom? Qual que é a música que vocês selecionaram? Eu nasci de novo. Podemos trocar aquela música, Eu Quero Viver Algo Novo? Pode ser? Pode ser, Gleice? Pode? Então, vamos embora. E eu quero te convidar a orar agora. Feche seus olhos. Em primeiro lugar, você ora pedindo para Deus, para Ele te ajudar na sua caminhada. Em primeiro lugar, pastor, eu preciso de mudança, eu preciso de transformação. Se Ele transformou a água em vinho, Ele pode transformar a minha vida. Se Ele transformou a vida do senhor, que era um pingaiada, e hoje o senhor é um pastor que não põe um pingo de álcool na boca, Ele pode transformar a minha vida, porque eu nunca fui pingaiada. Se Ele transformou histórias no passado, Ele pode transformar histórias ainda hoje. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro por esse irmão, eu oro por essa irmã, eu oro por todos que estão aqui. Eu oro porque eu não sei como eles estão, eu não sei o que eles trazem no coração. Eu oro a Deus porque talvez o sorriso estampado no rosto está escondendo a dor que existe lá dentro do coração. E eu oro para que essa história seja transformada. Eu oro e abençoo